Olá, você trabalha o tempo todo sentado, correto? Gostaria de saber qual a melhor cadeira usar, como sentar adequadamente, qual tipo de sofá você deveria ter em casa? Pois essas questões eu vou responder agora, logo após a vinheta. Bom, essa é uma questão muito frequente. As pessoas querem saber o que fazer para evitar problemas na coluna. Bom, o nosso aparelho locomotor é uma ferramenta extremamente elaborada, com 206 ossos aproximadamente, a maioria deles muito bem articulados. E essa estrutura sofisticada, ela foi se aprimorando aos milhares de anos. Hoje sabe-se que o melhor empenho das articulações se dá no alinhamento correto do seu corpo. Portanto, o alinhamento correto do nosso corpo é obedecendo uma linha que passa entre as orelhas, os ombros, os quadris e o tornozelo. Esta é a maneira com que você tem a melhor postura possível. É nesse alinhamento que você preserva suas articulações e evita várias doenças da coluna. Esse eixo também divide o corpo no lado direito e lado esquerdo. Bem, nós temos historicamente uma evolução que fez com que nossa coluna tivesse quatro curvas. São chamadas curvas fisiológicas. É uma lordose cervical, uma cifose torácica, uma lordose lombar e uma cifose sacral. Essas curvas elas são essenciais para o balanço e o equilíbrio do nosso corpo. Veja bem, aqui, essa coluna lombar, com essa curva, é tão importante essa curva, que ela foi uma das principais estruturas que modificaram para que nós pudéssemos ser perfeitamente bípedes. A força das articulações flexoras e extensoras do quadril e essa curva da coluna lombar é que determinou que fôssemos bípedes completos. Veja bem, os nossos antepassados, os primatas, eles têm uma estrutura elaborada, mas essa lordose lombar, essa curva da região lombar, eles não desenvolveram adequadamente. Por isso, você pode observar aqui a diferença entre o esqueleto de um gorila e o de um ser humano. O gorila não tem essa curva que nós temos tão bem estruturada. Por isso, ele não pode ser considerado um bípede completo. Ele precisa usar os braços para poder se locomover, para lutar, para fazer várias. Ele consegue ficar de pé, mas ele não tem o equilíbrio de fazer a maioria das coisas, como por exemplo correr, sem apoiar com as mãos. Essa nossa capacidade, esse balanço que nós adquirimos ao longo dos anos, nos fez ter uma visão maior do horizonte, uma vez que somos bípedes completos, usarmos mais as mãos e não termos a preocupação de apoiar no chão. Isso tudo é graças ao alinhamento que nós temos hoje da coluna, a essas curvas da região lombar. Mas infelizmente, muitas vezes não usamos elas da maneira correta. Essa utilização correta dessas curvas depende do respeito a esse eixo postural que nós temos. Caso contrário, desenvolvemos com mais rapidez as várias doenças da coluna. Primeira coisa é com relação ao sentar. Veja bem, a maneira de manter esse alinhamento é usando o apoio dos isquios.
Os isquios, esses ossos da bacia, é a maneira correta de você apoiar numa cadeira. Muitas vezes, quando deslizamos, usamos o sacro, como está mostrando nessa figura. E é nessa situação que saímos do nosso alinhamento correto. Veja nessa gravação como é comum no sofá nós sentarmos inadequado. Aqui é sentando de forma adequada, sentando com isso, você percebe que a curva foi preservada. Agora, quando nós fazemos esse deslizamento, veja bem, é o que é mais frequente que se vê de erro ao sentar, nós simplesmente invertemos a curva lombar e perdemos essa característica de lordose lombar. Isso força as articulações. Veja bem, olha, veja como a coluna lombar aqui não tem a lordose. Essa maneira de se sentar, seja no sofá, em qualquer cadeira, o mais adequada que ela seja, você começa a provocar possíveis lesões na coluna. Bem, um outro fator importante é que não basta só sentar também nos iscos. Existe uma descrição interessante que começou a ser observada nos motoristas que ficam muito tempo sentados e pode sentar até sobre os iscos, mas às vezes por cima de uma carteira. Então veja, se chama carteirite. Você acaba fazendo um nível na sua coluna, na sua bacia, que repercute na coluna. E essa carteira, posicionada no bolso de trás e durante muitas horas, pressiona uma estrutura, um músculo chamado piriforme, está muito próximo ao nervo ciático. Por compressão, ele pode causar dor lombociática, como também desvios na coluna, devido a esse hábito contumaz que os motoristas usam e nós, durante o nosso trabalho, de usar uma carteira cheia, recheada, no bolso de trás. Bom, então, qual seria então algumas dicas para aqueles que trabalham o tempo todo sentado, que é a maioria dos brasileiros, a maioria de nós trabalhamos sentado o dia todo. A primeira coisa é que você deve, sempre que possível, se levantar. A cada hora, tomar um copo de água, levantar, estimulando a circulação. E quando você se sentar, veja bem, o computador, o monitor deve estar, a parte de cima do monitor, voltada para a direção dos seus olhos, para que você não tenha que forçar a coluna cervical. A distância do monitor para os seus olhos deve ser adequada à sua capacidade visual, mas se recomenda uma distância de um braço estendido. Com relação à cadeira, este ângulo da cadeira deve ser preferencialmente 100 a 110 graus. A altura dessa cadeira deve fazer com que você apoie os pés no chão, ou que você use um suporte. Esse suporte dos pés ajuda a melhorar a circulação também da sua perna. Com relação ao seu punho, para que o punho fique sempre reto, você não tem que utilizar tanto os punhos durante a digitação, que você mantenha aproximadamente 90 graus o braço com o antebraço. E que quando for usar o mouse, você use mais a articulação do ombro. São cuidados muito importantes para que você tenha uma longevidade no seu trabalho. Muitas pessoas reclamam de dores lombares, tendinites, problemas circulatórios. Com essas pequenas dicas,
você consegue evitar essas lesões. Veja que o apoio no sentar é nos isquios. Então, aqui você tem um respeito do eixo da coluna. Veja, o eixo passa nas orelhas, nos ombros e no quadril. Sempre para sentar-se, para ficar de pé, a postura é respeitando esse eixo que passa por essas estruturas. Bom, e é justamente isso que não fazemos quando chegamos em casa após o trabalho. O hábito de estarmos sedentários e sempre estarmos sentados sem vigilância no sofá faz com que essa força, que vai justamente contrária à nossa curva de lordose, da lordose lombar, faz com que você tenha predisposição a lesões degenerativas da coluna, as doenças frequentes que nós temos na coluna. Veja bem, a dor lombar é a queixa ortopédica mais frequente. É a segunda maior causa de visita ao médico por problema de saúde. É o problema que mais leva ao afastamento do trabalho. Então, o sentar-se, a maneira de ficar sentado é mais importante do que o tipo de cadeira que você vai usar. Obviamente, a cadeira que tem aqueles requisitos de um apoio para ajudar a manter a lordose lombar, ele ajuda. A altura da cadeira ajuda. Mas nem sempre você tem à disposição uma cadeira ou um sofá que tenha esses requisitos. Então, mais importante do que o sofá, mais importante do que as cadeiras que você usa, é a maneira como você utiliza. Se você gostou dessas informações, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se possível dê um like e aguarde até o próximo vídeo.